falar sobre esse livro aqui, Aristóteles, Poética e Tópicos, do 1 ao 4, né? Questão relevante. Umas questões interessantes do livro, deixa eu ver se eu acho, né? Obviamente, na página 31. Primeira questão, lógica de jogos, sinais versus raciocínio lógico. Aristóteles preferia raciocínio lógico para a questão óbvia, né? Segundo ponto, até onde Francis Bacon evoluiu a lógica, o raciocínio lógico, se é que ele evoluiu o raciocínio lógico ou não, até onde ele é capaz de chegar, porque achavam, muita gente dizia que Francis Shakespeare e Francis Bacon, essa questão da lógica ligada muito a um tipo de comportamento, por que existe esse preconceito? Ou será que o preconceito existe porque a lógica existe há tanto tempo e ninguém sabe usar? Pode ser por isso também. Aqui um fato interessante. Existe há quase 2.400 anos e hoje voltou à tona com a questão da lógica computacional, né? Essa questão é muito utilizado hoje em computadores e big data e necessário, né? Então, assim, é um troço que existe há 2.400 e é muito mais complexo que a lógica computacional, a lógica de jogos. E ninguém conhece, né? Ninguém nunca bebe, as pessoas não bebem da fonte da parte mais interessante da filosofia, talvez, que é a lógica. Extremamente complexo, né? Segunda questão que eu faço, assim, Aristóteles preferia o raciocínio lógico, a lógica de sinais, de jogos. Questão por quê, né? Bom, provavelmente no nível que ele chega, o cara que criou, ele entende e sabe muito bem por quê, né? Nós aqui não sabemos exatamente por quê, eu acho que existem questões complexas envolvidas na análise de qualquer coisa que existe na face da Terra, principalmente a nível de raciocínio lógico. Talvez eles queixavam. Uma vez eu vi uma entrevista com um professor, acho que foi com o Olavo, que ele achava maçante qualquer tipo de análise que não dependesse do raciocínio lógico, né? Por uma questão óbvia, né? O raciocínio lógico você precisa, para chegar numa síntese, partes iguais, complexas e que façam sentido no final. Obviamente uma síntese que faça qualquer coisa que você analise se tornar interessante, coerente, né? Coisa que não acontece na lógica de jogos. A lógica de jogos nem sempre ela tem uma síntese, em certo momento nem sempre ela é coerente e nem sempre ela é para ser coerente, dependendo da sua finalidade. Então, assim, eu vou ler um texto aqui de uma questão que exemplifica bem isso. O raciocínio lógico deriva, obviamente, de um interesse pelo lado moral. E aí você vai entender porque muitos autores linkam o desenvolvimento do raciocínio lógico a Francis Bacon, linkam ele a Shakespeare, porque Aristóteles também é um pouco rechaçado. Isso tem a ver muito com, na minha opinião, com preconceito, né? Uma tentativa de fuga da noção de realidade, da noção realidade objetiva da vida, não relacionada à questão sexual, mas uma fuga, um caminho que você encontra sempre para tirar o corpo fora de pessoas que têm a capacidade não de serem gênios, como dizia Newton, mas que sentem prazer ao pensar, né? E desenvolve-se uma capacidade de raciocínio muito maior, porque a vida se torna mais interessante. Não é porque foge da parte sexual do relacionamento, isso pode ser usado de maneira muito explícita para encobrir uma incapacidade. Isso você vai entender por que lá na frente. Agora, deixa eu ler o trecho aqui, né? O autor, obviamente,
ele diz que ele acaba, né, um membro de sucesso dos pintores, por exemplo, não, é mestre em pintura do caráter, ao contrário, a pintura dos outros não se interessa pelo lado moral. Então ele diz que tem um pintor que não se interessa pelo lado moral daquela época. Então, se um autor aliar uma série de reflexões morais, então ele está falando da questão de princípio moral, né? Obviamente, você está falando de uma questão de princípio moral, né? Alinhar uma série de reflexões morais, ou seja, para quem conhece assim como é que funciona uma série de reflexões morais, mas a questão do princípio moral ela é a maior parte de uma análise quando você chega a uma síntese, quando você está analisando uma tese, ou seja, o cara chega num ponto coerente quando é reflexões morais, porque não existe raciocínio de alta complexidade que não tenha um princípio baseado numa realidade, numa honestidade intelectual, numa verdade. Isso é óbvio, né? Você analisa uma tese extremamente complexa, você vai fazer antítese, e quando chegar no final da síntese, ela tem que ser sim ou não, ela tem que ser verdadeira. E quem afirma, quem reafirma, quem dá a noção de realidade ou não, se existe coerência, é o próprio pensamento. Você vai analisar a questão moral, você vai botar tese com antítese e vai chegar numa síntese sim ou não. Isso um ser humano consegue fazer, pelo menos naquela época fazer, hoje em dia eu já não sei, sem ajuda do computador. Aqui ele vai. Se o autor alinhar uma série de reflexões morais, né? Ou seja, mesmo com sumo cuidado na orientação do estilo, eles chamam o pensamento do estilo, e da orientação do estilo e do pensamento. Nem por isso realizará a obra que é própria da tragédia. Bom, né? Nem por isso realizará a obra que é própria da tragédia. Ele bota a tragédia na questão de cartaz para chegar a um ponto, ou seja, você ali no pensamento, nem por isso chegará a obra que é própria da tragédia, nem por isso chegará a cartaz. A cartaz, segundo o autor, é a forma de você chegar ao ponto, ao ponto de chegar a melhor ao desenvolvimento do pensamento coerente, do raciocínio, digamos assim. Não sei se é isso todo. Então ele diz assim, muito melhor seria a tragédia que, embora pobre naqueles aspectos, né? Aí eu não sei se aspectos de cartaz ou de moral, contivesse, no entanto, uma fábula, uma história infantil, e um conjunto de fatos bem ligados. Veja bem, aqui ele avacalha com a questão, na minha opinião, de Aristóteles, do raciocínio, porque o próprio Aristóteles não gostava de lógica de jogos. E puxa a questão para a lógica de jogos. Olha só, se um autor alinhar uma série de reflexões morais, o autor, ele disse, né? Não eu, mesmo com sumo cuidado na orientação do estilo e do pensamento, nem por isso realizará a obra que é própria da tragédia, ou seja, a cartaz. Muito melhor seria a tragédia, que, embora pobre naqueles aspectos, não tivesse, no entanto, uma fábula e um conjunto de fatos bem ligados. Então o cara prefere a tragédia, né? Seja ela qual for, muito provavelmente do outro, né? Embora pobre naqueles aspectos de morais, muito provavelmente, não tivesse, entanto, uma fábula e um conjunto de fatos bem ligados. Fábula é uma história infantil, conjunto de fatos bem ligados, você pode fazer de qualquer maneira. Eu acho, talvez a pior coisa que o autor já pode ter dito, espero que não seja Aristóteles aqui. Pelo que eu sei, ele pensa ao contrário, não sei porquê. Então, assim, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu achei desinteressante aqui. Se é dele, eu não sei, né? Eu questiono essa questão aqui por uma questão simples. Cartazes. Segundo Aristóteles, a cartaz, palavra que vem do grego catarsis, é o meio pelo qual o homem purifica sua alma, né? Tal processo é o resultado da representação da tragédia, que imita os prazeres e desprazeres da vida, as desgraças e alegrias, encenações voltadas a provocar sentimento de terror
piedade e compaixão, purgando assim as emoções humanas por meio da prática. Eu acho muito interessante, né? Uma maneira de filtrar tudo que existe de errado na vida pública. Agora, se você analisar bem, o cara simplesmente nega um princípio moral. Por uma questão óbvia, ela depende de sentimento, ela depende de um senso de realidade, né? Ela depende de sentimento, depende do ser humano. O computador não usa sentimento, o computador não usa senso de realidade, o computador não julga, não dá critério a sentido, a sentimento ao ser humano. Então você separa e você é capaz de usar de maneira fatorial, de maneira média, complexa, a questão no computador. Isso para mim é desinteressante, né? Porque você tira todo o desenvolvimento do ser humano e coloca na questão do computador. Talvez seja a única forma de não realizar um fato, mas na verdade você pega e separa o raciocínio lógico, você tira o princípio moral e bota uma fábula, ele debocha uma história infantil ligada a um conjunto de questões racionais bem ligadas. Até certo ponto funciona, mas o próprio Aristóteles não gostava. Não sei Francis Bacon, porque Francis Bacon, eu nego essa situação, acho esse livro muito interessante por esse fato, por esse trecho, mas sei lá, vamos ver o que vai ser daqui pra frente. Pra mim, fatos bem ligados existem a qualquer momento. O problema é ligar fatos bem ligados a uma fábula infantil. Parece uma coisa meio Peter Pan e dá a impressão que existe num passado de uma cidade de repente criada uma fábula no livro de Francis Bacon, uma fábula infantil que meio que não deu certo, né? Ligada à cidade e não a um ser humano. Valeu.